Bora lá, rapaziada, assistindo aqui o vídeo do Imaginário, pediram muito pra me trazer a incrível teoria da Pixar atualizada. Eu assisti um rap vendo sobre essa teoria que a galera tava comentando. Vou deixar até aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha, beleza? E bora lá, em 1, 2, 3. Imaginário, todo mundo conhece a teoria da Pixar. Por que você vai fazer mais um vídeo sobre ela? Bom, aparentemente muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube não conhecem essa teoria. E agora, como eu tô empolgado pra ter várias... Ai, Chavinho, que pinto gostoso, Chavinho! teorias nesse universo da Pixar, que eu utilizo a teoria da Pixar como base, eu acho injusto não falar dela aqui pra vocês. E também essa teoria literalmente faz parte do meu cenário. Vocês estão achando que isso aqui é o quê? É a teoria da Pixar ali atrás, amigo. Eu preciso falar dela aqui. Mas mano, calma. A dúvida que eu tô, a dúvida maior que eu tô é como que ele pega e, tipo, sai de Carros e vai pra Valente e vai pra Formiguinha. Não fez sentido, tá ligado? O que ferra a teoria é o Carros pra mim. Vamos ver como é que ele vai encaixar nisso na teoria. Pra você que já conhece a teoria da Pixar, esse vídeo também vai adicionar muito pra você, porque eu vou atualizá-la. Esse é o vídeo mais atualizado do momento. E já pra você que não conhece ou por um acaso caiu aqui de paraquedas, a teoria da Pixar é simplesmente a melhor teoria do cinema. Ela diz que todos os filmes da Pixar que já saíram até hoje e que ainda vão sair, estão conectados num mesmo universo compartilhado, eu não vejo contando como isso uma é possível, única tá? e grande história. Conforme os novos filmes da Pixar vão saindo, a teoria vai se expandindo. Só que nesse vídeo aqui, além de contar a teoria da Pixar, eu vou adicionar os filmes que saíram recentemente da Pixar. Os Incríveis 2, que saiu esse ano, certo. E Viva a Vida é uma Festa, que saiu ali no final do ano passado pra janeiro. Ou seja, é novidade pra todo mundo. Eu sou o Imaginário e prepara sua mente, porque hoje, meu amigo imaginário, ela vai explodir. Cara, eu tô curioso, sério mesmo. Não vejo como é que os filmes se encaixam. Eu quero dar um aviso rapidinho aqui antes. Tá chegando no fim da propaganda, né, safado? Eu sei, eu conheço você, Imaginário. Dessa história, só que ela não lança essa grande... Basicamente, pessoal, a Pixar tá contando uma única e grande história pra gente. Só que ela não lança essa grande história em uma ordem correta. Cada filme conta um pedaço dessa história em uma ordem completamente aleatória. A teoria da Pixar serve justamente pra gente tentar organizar essa história e contá-la de uma forma que faça sentido. Entender o que a Pixar tá querendo contar pra gente. Por exemplo, o primeiro filme da Pixar é o Toy Story. Só que essa tal grande história da Pixar não começa por aí. Segundo a teoria, e na verdade faz muito sentido que comece por um filme lançado em 2015 chamado O Bom Dinossauro. Provavelmente você não tenha assistido, porque foi um filme que não deu muito certo assim da Pixar. Nunca assisti. Mas eu confesso que assisti e dei até uma choradinha. Enfim, a história começa aí porque é um filme que fala sobre muito tempo atrás, então faz mais sentido ser o primeiro filme dessa história da linha do tempo. Diferente do nosso universo, em que os dinossauros reinavam e, segundo a teoria mais aceita, caiu um meteoro aqui e destruiu tudo e eles foram extintos, no universo da Pixar, o grande meteoro não atingiu o planeta Terra. Por conta disso, os dinossauros não morreram. E em seguida, humanos e dinossauros conviveram juntos na Terra. Bom, de qualquer forma, por causa do clima e a destruição ali da fauna dos dinossauros, eles acabaram sendo extintos pela falta de alimento e até pelas enchentes gigantes. Só os humanos sobreviveram. Se você lembra desse filme, deve saber que na história existem vários problemas climáticos. Inclusive, o pai do protagonista, o Arlo, ele morre de uma forma completamente inesperada numa enchente que surge do nada. Pega esse spoiler que eu não tava sabendo, nunca assisti, pô. Como é que é? Ai, caramba. Essa aí foi a possível causa, segundo a teoria da Pixar, da extinção dos dinossauros, tá? Nesse universo. E os humanos sobreviveram porque eles eram mais inteligentes, evoluídos, então eles conseguiam desenvolver forma de sobreviver melhor. A história segue no filme Valente, que se passa na antiga Escócia. E essa parte é muito importante. Nesse filme, Merida descobre uma magia que acaba transformando a sua mãe em um urso. Essa magia aí de transformação veio de uma bruxa que mora no meio da floresta. Você repara nesse filme que toda vez que a bruxa passa por uma porta, ela vai parar em um lugar diferente, como se aquela porta tivesse uma espécie de propriedade mágica. Valente eu também nunca assisti. O que está fazendo? Nunca faça feitiços onde trabalha. Muito importante. Basta o estalar de dedos dela para ela transformar uma porta em realmente um portal. E, gente, essa informação é muito importante para a teoria da Pixar. Guarda ela aí. Enfim, a gente sabe que a bruxa tem uma magia que dá vida, né, dá inteligência aos objetos. Certo. Sua vassoura, já viu? Ela estava varrendo sozinha. E também faz com que animais se comportem como seres humanos. Ele era bonitão e fortão. Por causa dessa magia da bruxa aí, esses animais e objetos foram se multiplicando e evoluindo. Um foi passando isso pro outro e finalmente chegamos em Toy Story.
como é que os objetos se multiplicaram? Aí não tem sentido, pô. Nesse filme a gente consegue ver brinquedos com vida própria. Vocês precisam entender que, segundo a teoria da Pixar, esses brinquedos aí são nada menos do que uma espécie de evolução, muitos anos de evolução dos objetos infectados pela bruxa lá no filme Valente. Afinal, brinquedos também são objetos, né? E aí a linha do tempo segue com o filme Ratatouille, onde a gente consegue ver ali animais com muito mais atitudes, oriundos, obviamente, da evolução deles. Evolução que eu quero lembrar mais uma vez aqui, que vem lá dos animais infectados pela magia da bruxa. Se não fosse aquela magia, eles não teriam evoluído até aprender a falar. No caso, tipo assim, a teoria toda se resume: fé na magia. Acredite em magia que tudo dá certo. Remy tinha o sonho de ser um cozinheiro e ele também queria andar com as duas patas. Ele meio que se recusava a ser um rato comum, diferente de todos os outros. Ele estava evoluindo. No final do filme, todo mundo sabe que o rato é o cozinheiro do restaurante. Provavelmente quem começou a passar essa ideia, espalhar a notícia de que isso poderia ser algo ruim, foi o chefe Skinner, que ele foi o cara que foi extremamente prejudicado pelos ratos no filme. Por isso que ele começou a espalhar aí pela internet ou pela televisão, sei lá, o porquê que a evolução desses animais são um perigo para a humanidade. Agora, basicamente, todo mundo sabe que os animais são bem inteligentes. Isso acaba gerando aí uma rivalidade entre humanos e animais. Ainda que tímida, mas ainda é uma rivalidade. Bom, os seres humanos, eles estão acostumados, a gente sabe, a explorar os animais. A pequena chance desses animais virarem o jogo dá muito medo no ser humano, porque ele é culpado. Charles Muntz, por exemplo, o vilão de Up Altas Aventuras, sabia dessa inteligência dos animais. Por isso que ele tentou controlá-los criando um exército de cachorros e para isso desenvolveu aquela coleira que traduz o que eles falam. Só que Vai. Tá bom. Eu já assisti Ratatouille, mas em live nunca não. Que no final do filme, o Charles Muntz acabou morrendo e os cachorros ficaram soltos por aí. Nesse mesmo período, os seres humanos estavam passando por uma revolução industrial repentina. Do nada. Lembra que lá no filme Up Altas Aventuras ainda, o Carl teve que vender a sua casa contra a sua vontade para uma empresa que estava cada vez mais se expandindo? É verdade. Então, essa empresa se chama By and Large, ou simplificando aqui, BNL. Essa mesma empresa foi a responsável pela destruição e poluição do planeta Terra, vista lá no filme Wall-E. Já eu falo mais sobre ela. Enfim, em Procurando Nemo, nós conseguimos ver de forma mais evidente essa rivalidade aí entre humanos e animais. Atacar! O quê? Só que aqui dá pra ver que claramente os animais estão muito mais evoluídos que em Ratatouille. Agora eles vivem numa sociedade com escolas e tudo mais. Tanto que a Dory é um peixe que sabe ler. Lembra? Peixe. Cara, sinceramente, a teoria, até que, tipo assim, se você querer muito, faz sentido, tá? Esse do bagulho dos ratos também concorda, Legolas. Vocês acham que eu devia, quando eu assistir todos os filmes da Pixar, eu fazer uma playlist só pra, tipo, essa teoria, tipo, botar na sequência que o Imaginário tá botando aqui? Comenta aí nos comentários. Sherman 42, Wallaby Ray Sydney. Inclusive a camiseta tá vendo e tem link aí na descrição, hein? E agora, na linha do tempo, vem Os Incríveis. Mas Imaginário, por que os super-heróis não aparecem em outro filme da Pixar? Olha, os heróis são um ponto nebuloso nessa teoria, mas a questão é que eles em si não aparecem nos outros filmes. Mas os reflexos da existência dos super-heróis sim aparecem. Por exemplo, em Procurando Nemo, temos esse menino aí lendo uma história em quadrinhos do Senhor Incrível. Em Ratatouille, o Linguini utiliza uma cueca de Os Incríveis. Ou seja, isso aí são produtos relacionados aos super-heróis que existem no mundo. Fora que também os heróis ficaram 15 anos sem aparecer e por isso que talvez eles não apareçam tanto aí nos outros filmes da Pixar. Tem uma neblina muito grande aí nesses heróis. O que a gente consegue ver é apenas o produto do capitalismo aí. Revistas em quadrinho, cueca e tudo mais. E finalmente a gente parte para um momento que é a grande revolução. Agora dá pra acreditar mais um pouco nisso que eles estão ligados. Mas mesmo assim, é legal a teoria, mas é bem viajada. São das máquinas, ainda em Os Incríveis. A gente vê nesse filme pela primeira vez uma máquina se perguntando: por que eu tenho que obedecer ao ser humano se eu sou superior? Pra você ver como é que a evolução não é do nada, ela demora, é um tempo. Só em Os Incríveis que elas foram evoluir e se questionar disso. Eu tô falando do Omnidroid, pra você que ainda não percebeu. Ele é um robô que o Síndrome criou, que acabou se tornando inteligente o suficiente por causa da evolução pra tomar suas próprias decisões sem depender de um ser humano. Cara, essa cena é muito
pica, velho. Só Ele pra assistiu contextualizar aqui, recentemente. as máquinas são uma evolução dos objetos infectados pela legal, magia da a teoria é bruxa legal. lá no filme Valente. Afinal, máquinas também são objetos, né? As máquinas estão cansadas, elas estão sendo muito desrespeitadas, muito usadas à toa e sendo descartadas pelos seres humanos. Por isso elas começam a se organizar de forma silenciosa para poder começar uma guerra contra os seres humanos, a vingança das máquinas. Da mesma forma que os brinquedos se voltaram contra o Sid, o torturador de brinquedos, lá no final de Toy Story. Nós, brinquedos, podemos ver tudinho. Já é bizarro. Então brinque direito. Isso aí era um Brinque indício, direito. isso aí era uma pista do que estava por vir. Toy Story nos dá várias pistas mesmo dessa coisa de revolução das máquinas, se você prestar bem atenção. O Lotso, vilão do terceiro filme, ele é completamente irritado com os seres humanos e ele deixa isso bem claro. Ele surtou. Ela nos substituiu. Vamos. E agora, depois de Os Incríveis, né, onde as máquinas começaram a se questionar ali da dependência do ser humano, elas começaram a tentar fazer o contrário. Elas querem agora dominar os seres humanos. E não é só isso. Mano, mas elas... pior, por ter esses negocinhos, tipo assim, em cada filme, tá ligado? Tipo, se a Pixar não planejou, isso tudo foi por acaso, caraca, bicho, é um pô, que como é que, tipo assim, por acaso eles criaram isso tudo e, tipo, dá pra conectar um filme com o outro, hein? É maluquice, mas é da hora. querem escravizá-los e sugar a sua energia para sobreviver? Porque sim, a gente não sabe exatamente o porquê, mas os objetos precisam, no universo da Pixar, da presença humana. Ou melhor, eles precisam da energia humana. Assim como eu acho que um brinquedo para ter vida precisa da energia, Sabe, Felipe? da vontade de uma criança de brincar com ele. Enfim, isso é uma revolução das máquinas, mas uma revolução silenciosa. Elas foram ali incentivando os seres humanos tranquilamente a criarem, a fundarem a BNL, até chegarem ao nível em que a BNL se transforma em uma inteligência artificial super avançada e independente da humanidade. E bom, lembra que eu falei que os animais estavam contra os seres humanos também por causa da exploração e porque agora eles também estão se desenvolvendo? Pois é, só que agora eles acabaram virando inimigos das máquinas. Isso porque, como eu falei, as máquinas precisam dos seres humanos para sobreviverem. Elas precisam da sua energia. Então tivemos aí uma grande guerra entre os animais contra as máquinas e os humanos. Obviamente os animais perderam, né? E não foi nem pelos seres humanos, porque ninguém vence as máquinas. Então a partir daí praticamente não existe mais nenhum animal na Terra. Óbvio que ainda existem alguns mamíferos espalhados, um aqui, outro ali, mas a maioria mesmo são insetos, né? Porque eles são bem resistentes a qualquer tipo de explosão, poluição, qualquer coisa, tipo as baratas. E para os seres humanos ficarem cada vez mais dependentes das máquinas, a BNL pegou toda a galera que sobrou, que obviamente não foi tanta gente assim, e mandou para dentro de uma nave espacial para eles ficarem lá sugando a energia deles enquanto eles estão conectados a uma tela e praticamente sendo hipnotizados. Sabe, A Emily? joia da frota BNL, a Axion! Faça seu cruzeiro de 5 anos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente isso eu sempre achei estranho, tá ligado? Enquanto seu comandante... Tipo assim, os personagens de animação é de um jeito, mas tem seres humanos reais, tá ligado? No filme. Isso eu achei estranho. E o piloto automático traçam a rota para a diversão sem parada. Porque fora do Bom planeta demais, Felipe. Terra, os seres humanos não iriam atrapalhar as máquinas. Com isso, dá pra drenar a energia Tudo dos bom, seres Emily? humanos muito mais facilmente. Enquanto isso, como eu falei, elas ficaram distraindo a humanidade com consumismo, tornando eles cada vez mais sedentários e inúteis. E aí acontece finalmente os filmes Carros 1, 2 e 3, onde as máquinas no dominaram. caso, quando o pessoal tá no espaço, é onde se passa carros embaixo, é? No caso, tipo assim, o pessoal tá lá na nave de Wall-E, no filme Wall-E, enquanto isso, as máquinas, que no caso são os carros, porque dizem que se passa entre 700 anos, né? Eles ficam lá no espaço, então é o tempo que se passa carros, né? Que eu acho. Completamente o planeta. Percebam que as cidades dos filmes Carros são praticamente Mas as não é mesmas calendário, dos seres humanos, só que sem os seres humanos. Por que será? Somente carros e máquinas existem aí. Só que agora eles estão muito mais evoluídos. Como esses carros viveram muito tempo ao lado dos humanos, eles acabam absorvendo um pouco da sua personalidade e comportamento. E bom, ironicamente, após as máquinas poluírem tanto o planeta com seus combustíveis, latarias e vários outros tipos de coisa, a Terra ficou tão suja, tão destruída, que nem as próprias máquinas sobreviveram. Na verdade, né, além da inteligência artificial, apenas uma máquina sobreviveu, o Wall-E. A gente não sabe exatamente por que o Wall-E foi a única máquina que sobreviveu. A teoria diz que é por causa da humanidade que ele tem, o vínculo que ele tinha com a cultura humana manteve ele vivo esse tempo todo. Ele tem vivido todo esse tempo apaixonado pela cultura humana mesmo. O Wall-E ouve música, assiste filmes e ainda é amigo de um outro ser vivo, uma barata. É isso que talvez a segunda teoria tenha mantido o Wall-E vivo por muito tempo, diferente de todas as outras máquinas que foram completamente destruídas. E bem, no final de Wall-E, como nós sabemos,
sabemos, os seres humanos voltaram pra Terra e trouxeram a última planta viva dentro daquela bota. Nos créditos do filme é possível ver que a planta se tornou uma grande árvore. E futuramente, essa árvore aí se torna nada menos do que a grande árvore de vida de inseto. E é por isso que a gente não vê seres humanos em vida de inseto. Como eles voltaram recentemente pra Terra, ainda existem poucas pessoas no planeta. E repare que os insetos sobreviveram às guerras e às poluições, assim como a barata amiga do Wall-E. Só que é óbvio que depois de todo esse... No caso, os insetos agem como humano por causa lá de Valente, né? Que transformou aquele corvo que tinha... Mano, caraca, velho. Esse tempo aí sobrevivendo, os animais também evoluíram, assim como as máquinas. Eles já tinham aí uma sociedade completa com leis de trânsito, com cerco, com outdoors. Bom, de qualquer forma, depois do Wall-E, como a gente vê em Vida de Inseto, os seres humanos, junto com os animais, insetos e o que sobreviveu aí, repovoaram a Terra. E depois disso, num futuro muito distante, surgem os Monstros. Monstros S.A. é o último filme da linha do tempo da Pixar até então. Agora, como que isso aconteceu? Mas como é que encaixa Os Incríveis 2? Cara... vemos no filme Wall-E, acaba gerando uma forte radiação no planeta. Bom, após o contato com essa radiação absurda diariamente, os humanos acabaram sofrendo várias mutações, se misturando com insetos, junto com animais e pássaros. Todo mundo ali acabou caindo no mesmo barco por causa dessa gigante radiação. Insetos ficaram gigantes, humanos ficaram deformados e peludos, e foram se reproduzindo, até surgirem os monstros. Daí, centenas de anos no futuro, né, existem apenas mutações, apenas monstros. Se você reparar, os monstros têm os mesmos costumes que os seres humanos. A diferença é que eles são monstros mesmo. Eles têm faculdades, esportes, polícia, política, tudo que eles têm. Quem será que é o presidente do Brasil no mundo dos monstros? E percebam que os monstros também possuem um grande problema, a falta de energia. Algo que, coincidentemente, é muito comum em qualquer história de pós-apocalipse. Eles mesmos falam que tá faltando energia. Aonde tá indo? Mas tem um racionamento de gritos, vamos andando. Andar? É, velho. Não. Então, para sobreviver a essa falta de energia, os monstros desenvolveram, ou descobriram, quem sabe, a tecnologia das portas. E diferente do que muitos pensavam, aquelas portas, na verdade, viajam no tempo. Os monstros viajam para o passado para pegar a energia dos seres humanos que ainda vivem na Terra, antes da poluição. Eis que chega o personagem mais importante dessa teoria, a Boo. Boo foi a primeira criança a entrar no mundo dos monstros. Se bem que hoje em dia, se você assiste meus vídeos... Peraí. Calma, é muita informação pra minha cabeça. Calma, a galera, quando eu tava assistindo Monstros S.A., tava dizendo que a Boo era aquela personagem de Valente. Calma. Peraí que eu vou falar. Você sabe que o Zezé também tava lá, né? Enfim, depois assistam esse meu vídeo que eu falei sobre isso. O que importa é que a Boo entra no mundo dos monstros e faz um grande amigo, o Sully. O ponto é que no final de Monstros S.A., a Boo faz de tudo pra reencontrar o seu novo amigo. E aí a teoria originalmente diz que a Boo aprendeu a magia de viajar no tempo. Só que se você é inscrito aqui do canal, você sabe que eu tenho uma teoria própria sobre essa parte. Uma teoria de que a Boo, na verdade, tem superpoderes. Um deles é o teletransporte. Vou deixar o link aqui na descrição pra você entender melhor. Mas eu acho que a Boo tá bem conectada. Comenta aí se você quer que eu traga esses vídeos. Com Os Incríveis, sim. Acho que nenhum filme da Pixar é à toa. Porque se ela tem poder de viajar pelo espaço, né, através do teletransporte, em algum momento ela pode desenvolver essa habilidade para viajar pelo tempo. Tempo e espaço estão conectados. E aí, já pensou, isso aí também é a teoria minha, que além do teletransporte e, consequentemente, a viagem no tempo, que seria um poder dela, a Boo também tem poderes de dar inteligência aos animais e dar vida a objetos? Sabe onde é que eu tô chegando, né? A Boo é a bruxa do filme Valente. Mano, mas o tempo que essa mulher tá não condiz com o tempo que essa menina tá ligado? Como é que elas são a mesma personagem? O olho é de outra cor, inclusive. Mas, tipo, não, mano, ela é de um tempo em que essa mulher também não é desse mesmo tempo. Depois de muito tempo, a Boo aprendeu ali a tecnologia das portas, seja porque ela tem esse superpoder ou porque ela realmente aprendeu, vai de você aí. Mas é por isso que basicamente as portas do filme Valente levam pra qualquer outro lugar, basta ela estalar o dedo. Porque é a mesma coisa lá das portas dos Monstros S.A. e talvez seja o superpoder da Boo, né? Porque quem sabe aí, que eu já fiz uma teoria aqui, que talvez ela possa abrir portais. O negócio é que basicamente depois de Monstros S.A., a Boo cresceu, obcecada pelo Sully. Ela cresceu tentando encontrar ele. Então evoluiu o seu poder aí, magia de teletransporte pra viagem no tempo, e entendendo que os Monstros S.A. se passam em outro tempo, né, que eles voltam ali no tempo, ela começou a procurar ele, sabe? Vai que eu encontro ele em algum lugar aqui. Porque se ele sempre tá voltando no tempo, talvez um dia ela acabe esbarrando com ele. Por mais que na cena final lá de Monstros S.A. eles tenham se reencontrado, mas eu tenho certeza que aquela ali foi realmente a última vez, porque são normas da CDA. A evidência, né, que a gente utiliza pra dizer que a bruxa é a Boo, está no Sully talhado lá em madeira que ela guarda
Pô, mexer agora, hein? Como é que é? O próprio vídeo me refuta, pô. Mas, mano, elas vivem em épocas diferentes, como é? Na sua casa, cara, obviamente pra se lembrar ainda do seu não, grande amigo. E a evidência de que ela é uma viajante do tempo é que tem uma cena em que ela está claramente, a Pixar nem escondeu isso, talhando ali um carro do Pizza Planet, que obviamente é um objeto do futuro, né? Então basicamente, gente, essa é a teoria da Pixar. Esse universo da Pixar só existe porque lá no futuro a Boo cresceu tentando voltar no tempo pra encontrar o seu amigo Sully de alguma forma. Ela acabou voltando no tempo da antiga Escócia e a sua magia ou poderes deram vida a objetos e inteligência para os animais. E isso tudo acarretou numa grande evolução que gerou o apocalipse no filme WALL-E e o pós-apocalipse no filme Monstros S.A. Foi tudo culpa da Boo. Mas imaginaram como que a Boo pode ter criado o universo da Pixar Cara, não... se ela faz parte dele? Ó, isso aí se chama paradoxo temporal. E não dá pra explicar direito sem confundir a cabeça mesmo, porque faz parte de todo filme de viagem no tempo, toda a história. Você vai ver o tal do paradoxo temporal. Eu vou ter que assistir Valente pra e entender, se você fosse um psicopata e voltasse no tempo pra matar o seu pai? Antes mesmo de você nascer, o seu pai morre e você, consequentemente, não vai nascer. Então, se você não nasceu, como é que você voltou no tempo e matou o seu pai? A gente surta muito com isso, né? Muitas pessoas ignoram pelo entretenimento que isso é gerado, né? Falar, E daí que não faz sentido, é divertido assistir. e outras pessoas tentam explicar isso através das linhas temporais. Ou seja, sempre que o tempo é alterado por alguma deformidade, uma nova linha temporal é criada. Agora que você voltou no tempo, existe uma realidade em que você voltou no tempo e uma nova realidade que se criou com as consequências do que você fez quando voltou no tempo. Você continua No caso, existindo. é a mesma viagem no tempo de Monstros S.A. não, Pia. Vingadores Ultimato. A realidade em que você voltou pra matar o seu pai. Mas uma nova realidade foi criada onde você nunca nasceu porque você foi lá e matou o seu pai. Deu pra entender isso ou tô fumando banana? Nenhum pai foi assassinado nesse vídeo. Agora, rapidinho, vamos encaixar aqui alguns filmes importantes que saíram depois da teoria da Pixar, mas que é legal a gente colocar dentro dela. É legal você assistir também o meu vídeo sobre as conexões de Monstros S.A., porque lá eu falo justamente de algumas outras conexões que não influenciam muito na história, mas que são bem interessantes. Certo. Vou deixar o link aí na descrição também. Mas vamos lá, Divertidamente foi um filme que saiu depois da teoria da Pixar. Basicamente, o Foda que tem que gente levando por causa dessas referências em Valente. Tipo, só uma referência ao carro do Pizza Planet, já que não tinha carros naquela época, então foda-se todos. que esse filme adicionou para a teoria foi especificando o que exatamente é a energia que os monstros sugam das crianças. Pensa bem, eles tiram a energia do grito, como nós sabemos. E Divertidamente nos diz que a origem disso é o sentimento medo. O grito vem do susto e o susto vem do personagem medo. Os monstros sugam a energia desse sentimento em específico. Mas no final do filme, como sabemos, Não, eu já os separei os monstros reacts de descobrem hoje, que a energia do riso Talvez é na próxima 10 vez, eu vezes tenho que mais reagir a esse potente do vídeo que a hoje. energia do grito, lembra? Aham. E o riso ser 10 vezes mais potente do que o grito não tem nada a ver. Ou seja, agora ao invés de pegar a energia do medo, eles pegam a energia do riso. E o riso vem da alegria, que como Certo. vemos em Divertidamente, realmente tem muita energia. Se bem que o ideal era tirar a energia do raiva, né? Esse aí com certeza tem muita energia de sobra. Mas enfim, é dessa forma que Divertidamente flerta com a teoria da Pixar. Viva Pra galera que tá em dúvida, calma aí, só respondendo. Deixa o like aí, rapaziada, se você tá curtindo. Pra galera que tá em dúvida, eu já separei aqui os vídeos de hoje que eu vou assistir, tá? Na próxima live que eu for assistir um filme e os vídeos do YouTube, eu boto os vídeos que a galera tá pedindo, tá? Já separei aqui. Quando acabar isso aqui, eu mostro pra vocês os vídeos que tá. A Vida é uma Festa é um filme muito mais tímido, que não influencia muito na teoria da Pixar, mas ele faz sim algumas referências. O filme passa uma preocupação pra gente. Memórias. Basicamente, você se mantém na sociedade lá do mundo dos mortos, enquanto alguém do mundo vivo lembrar de você. Essa é a regra do filme. Se você for esquecido depois que você morreu, você desaparece. E isso é basicamente Então o que a praticamente Pixar... todo mundo desapareceu, velho. Porque a maioria dos seres humanos morreu ou viraram monstro. E com certeza eles não vão lembrar. repete de forma clara ou mais sucinta em todos os filmes. Qual vai Olha, ser a Alex. sua herança? Como que você vai permanecer na memória das pessoas? Lá em Carros, por exemplo, quando o Doc sofreu o acidente, ele foi esquecido por todos e perdeu a sua carreira. Coube ao Relâmpago McQueen impedir que o mesmo acontecesse com o rei, mantendo ele na memória das pessoas. Em Os Incríveis é basicamente a mesma coisa. O Senhor Incrível vive querendo reviver os dias de glória dele, do tempo em que ele ainda era um super-herói famoso. Ele não queria ser esquecido. No filme Up, Altas Aventuras, o Carl tenta fazer com que a Ellie seja lembrada o tempo inteiro, honrando o desejo
relógio dela quando ela estava viva. No final do filme aparece um livro de memórias dela, mostrando o quanto é importante não esquecer. Os pais da Dory pararam de existir na cabeça dela a partir do momento em que ela se esqueceu deles. E o problema dela é literalmente perda de memória recente. A Boo tenta manter a memória do Sully para não se esquecer dele, por isso que ela desenha ele na madeira. Todos os filmes da Pixar, sem exceção, em algum momento flerta com a ideia de memória, fala sobre não esquecer. E ó, você se lembra que o Bing Bong, lá em Divertidamente, claramente desaparece quando ele cai no abismo do esquecimento? Enfim, tá sempre nos filmes da Pixar e o filme... Eu vi uma teoria dizendo que esse personagem de Bing Bong, ele era um monstro de Monstros S.A. que a personagem tinha, tá ligado? Ela pensou que era um amigo imaginário naquela época que eles estavam tirando os risos. Aí, tipo, pronto, ficou na cabeça dela. Viva a Vida é uma Festa mostrou pra gente por que isso é importante pra Pixar. Ela contando a história pra gente. Agora, Os Incríveis 2 é ainda mais direto. Você lembra, afinal, qual era a motivação do vilão? O hipnotizador basicamente criticava o sedentarismo humano. Ele era contra os super-heróis porque, segundo ele, isso deixava os seres humanos mais relaxados e dependentes. Inclusive, ele faz uma crítica fortíssima à tecnologia e como que ela influencia na preguiça. As telas, segundo ele, fazem com que as pessoas estejam cada vez mais dependentes delas e se tornem mais passivas, não querem fazer mais nada. Tanto que todas as vítimas dele eram feitas através de telas, seja de celular, de computador, telas. Consumidores famintos que não conseguem levantar do sofá. Incapazes de participar da vida. Isso era para estimular as pessoas a tomarem uma atitude, a saírem de frente das telas para não serem as vítimas dele. Ele queria dar uma lição para a humanidade ali, na forma mais errada possível. Ele não queria que elas fossem sedentárias. E isso é basicamente o que acontece com os seres humanos lá no filme WALL-E. Elas são completamente sedentárias, dependentes de uma máquina, dependentes de uma tela. O hipnotizador, de uma forma completamente extremista, enxergou esse futuro do filme WALL-E com seu raciocínio lógico e tentou evitar com que a teoria da Pixar se concretizasse. Um apocalipse onde os seres humanos são completamente dependentes das telas e máquinas, a ponto de até perder a habilidade de andar, porque eles não precisam mais, eles ficam sentados para sempre. O hipnotizador previu a dominação mundial da BNL. Eu falei sobre isso no meu vídeo específico sobre o filme Os Incríveis 2, que eu faço sempre que sai um filme novo da Pixar ou da Disney aqui. Inclusive, aproveita e se inscreve agora aqui no canal, porque já que vocês estão gostando bastante, todo filme novo da Pixar que lançar, eu vou explicar como que ele se encaixa na teoria da Pixar. Claro que eu vou ter que refletir bastante, vou ter que ver o filme 2 vezes, mas não importa, eu vou fazer esse vídeo aqui, vou fazer um vídeo sobre o que eu achei do filme e mais um vídeo sobre como ele se encaixa. Então se inscreve, só vai ter coisa mais de top aqui nesse canal. Tá ok? Loucura. É isso, meus amigos imaginários. Loucura. Agora é o momento em que vocês dizem o que vocês acharam loucura. dessa teoria. O que eu achei é loucura. Aqui é tipo assim, eu acho que um caba, tipo assim, ele devia estar, sei lá, numa lhamba muito grande, que é... Tá ligado? Aí, tipo, em algum momento, assim, ele tava assistindo tava passando algum filme na TV, ele foi assistir. E ele, tipo, como ele tava muito doidão, ele achou que, tipo, funcionaria ele fazer isso, tá ligado? Porque ele tava muito louco, né? Mano, é a única explicação pra essa teoria existir, velho. Caraca, maluquice pura, bicho. Cara, deixa aí nos comentários se você acredita ou, tipo assim, não acha maluquice. Se tiver alguém que refuta essa teoria, eu também quero ver. Alguém que, tipo assim, ó, isso aqui não se encaixa nisso. Isso aqui não se encaixa... Eu tô curioso pra ver isso também. E tem gente que talvez faça isso. Deixa aí nos comentários a galera que achou do YouTube. Tá aqui nos casos o rap que eu vi da teoria da Pixar, que ficou muito bom também. E, mano, com a galera aqui, se você quiser participar e trocar aquela ideia ligeirinha, tá ligado? Mano, entra no site roxinho, bota Marcel React, que fortalece demais. E se inscrevendo ajuda bastante. Mano, loucura. Deixa o like aí, se inscreve, até a próxima. Vamos ir nessa, falou aí. Fui!